Olá, eu sou o professor Enoque e essa é a nossa segunda videoaula em Prática Jurídica 3, que é a advocacia criminal simulada, o acompanhamento de um advogado criminalista numa ação penal desde o seu início. Na aula passada nós vimos todo aquele momento do flagrante, do acompanhamento do advogado na delegacia, no momento em que a pessoa é presa e depois na audiência de custódia, a tentativa de concessão da liberdade provisória, de que o preso não fique em prisão preventiva, e se decretada, vimos a questão da revogação, do manejo do pedido de revogação da prisão preventiva e da impetração do habeas corpus. Então vimos isso, vamos dar então continuidade à nossa aula. Uma vez que passou esse primeiro momento, o inquérito veio da delegacia, o delegado concluiu o inquérito com seu relatório, o juiz abre vista da ação ao Ministério Público e o Ministério Público, então, se ele entender que o inquérito ali tem elementos suficientes para a propositura de uma denúncia, ele então oferece a denúncia, dando início assim à ação penal propriamente dita. O oferecimento da denúncia, o juiz, ao receber a denúncia, faz um juízo de admissibilidade, isso está no artigo 395 do Código de Processo Penal. Então, se ele entender que a denúncia preenche todos os requisitos legais, ele recebe essa denúncia. Isso, claro, eu estou me referindo ao rito comum, ao rito ordinário ou sumário, que é o rito comum, que é o mais normal. Tem os procedimentos especiais, isso a gente em sala de aula, a gente vai mostrando todas essas questões, mas aqui vamos tratar do que é o mais comum. Então, o juiz, entendendo que a denúncia preenche todos os requisitos, ele recebe a denúncia. E aí, então, o artigo 396 diz assim, no Código de Processo Penal: nos procedimentos ordinários sumários, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, e aí é o artigo 395 da rejeição, ele pode rejeitar, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Então, o cidadão cometeu o crime, o delegado concluiu o inquérito, o Ministério Público ofereceu a denúncia, o juiz entendeu que ela preenche os requisitos, recebe e ordena a citação do agora já então acusado para que ele ofereça a resposta escrita. Essa resposta escrita, então, é um documento feito por advogado. Se o réu não tiver advogado, não tiver como constituir, não tiver condição, então lhe será nomeado um defensor dativo. O juiz nomeia um defensor para acompanhar aquele processo sem ônus para o réu, ou então vai para a Defensoria Pública. A Defensoria Pública o fará. A resposta, então, escrita, a resposta inicial, a gente chama também de resposta de caráter preliminar. O acusado, diz o artigo 396-A, poderá arguir preliminares, alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos, justificações, especificar as provas pretendidas, arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Então, nesse momento, o advogado pode se esmerar desde já, se ele tiver elementos para isso, mas veja, não é o momento ainda de se tratar a questão meritória, se fez, não fez, a menos que você tenha um elemento muito forte. Por exemplo, se você tenha provas, desde já provas cabais, de que o réu não estava no local do crime. Já aconteceu isso numa das minhas defesas, a pessoa foi confundida e eu tinha elementos, provas documentais de que o rapaz estava no Rio de Janeiro e não aqui na Paraíba, onde o crime aconteceu naquele dia, naquele momento. Então, nessa hora você traz esses elementos, você pode argumentar, ou se você tiver
já ali de plano motivos muito fortes para alegar uma legítima defesa, por exemplo, ou qualquer outra excludente de ilicitude, você pode fazê-lo, apresentar documentos, enfim, e já requerer, arrolar testemunhas, né? Colocar ali, apresentar o seu rol de testemunhas, dizendo aquelas que precisam ser intimadas ou não, ou que virão a juízo sem precisar de intimação. E essa é a resposta, então, que é dada. É o primeiro momento em que o advogado, o réu, através de um advogado ou por intermédio de um advogado, se manifesta. É nesse momento que ele conta, ele fala, ele diz algo acerca da sua defesa. Então, oferecida ou apresentada essa resposta escrita, ela é ofertada em 10 dias do momento da citação. Essa citação é pessoal, né? Se o réu estiver preso, o oficial de justiça vai à penitenciária e colhe a assinatura dele, momento inclusive que ele vai dizer se tem ou não condição, se já tem advogado ou se tem ou não condição de constituir o advogado. Então, nesse momento, aí 10 dias, o advogado prepara essa peça, prepara com esmero, vê já as questões, as circunstâncias, as nuances ali. Então ele vai rebater aquela denúncia se ele tiver elementos para isso, ou pelo menos apontar alguns elementos que serão suscitados, levantados, arguídos durante a instrução criminal. Então, ao final, ele pode pedir, se ele tiver elementos para isso, na resposta, na própria resposta. Essa resposta escrita ela foi criada na reforma de 2008, pela Lei 11.719. Então, se o advogado tiver esses elementos, ele pode já então, nesse momento da resposta inicial, ele pode requerer, ele pode pedir a absolvição sumária do seu cliente. E o juiz, ao receber a resposta escrita, ele então poderá, pelo artigo 397, ele poderá já absolver o acusado de plano, se ele perceber ali a existência manifesta de causa excludente de ilicitude. Então, se ele entende ali uma causa excludente de ilicitude muito clara, o juiz pode absolver. A existência de uma causa excludente de culpabilidade, salvo a inimputabilidade mental, se o seu argumento for que o réu é doente mental, não sabia o que estava fazendo, isso levará a um incidente de insanidade, e aí o andamento será outro, o encaminhamento da ação será outro, se ficar comprovado isso, né, que pode culminar numa absolvição imprópria e uma medida de segurança ao invés de uma sentença. Ou então, se o juiz entender que o fato narrado não for evidentemente crime, evidentemente não constitui crime, ou se ele entender que a punibilidade está extinta por algum motivo. Então, esse é um momento importante. A resposta escrita é interessante, você pode usar essa resposta escrita, né, com toda essa sua força, e o juiz então já pode de plano absolver. Se ele não absolver, então, se ele mantiver o recebimento da denúncia, ele então já vai ordenar a inclusão do feito em pauta e aprazar a audiência de instrução e julgamento, que nós vamos falar disso na próxima aula. Obrigado.